Opa, e aí pessoal, vamos fazer o exercício 5.14 do livro Contabilidade Introdutória dos Professores da FEA da USP. Então nesse exercício ele dá o seguinte enunciado, ele fala assim, ó, no balancete de verificação da Itamaracá constavam em 30 de 11 do X5, do ano X5, o saldo das contas caixa, clientes, móveis e utensílios, mercadorias, seguros pagos antecipadamente, adiantamento de clientes, contas a pagar, capital, prejuízos acumulados, despesas de salários, despesas de aluguel, vendas, custo das mercadorias vendidas, fornecedores e despesas de seguros. Então a gente já sabe que quando ele dá essas contas é o saldo inicial das nossas contas. Então nós já vamos abrir aqui no nosso razonete e já vamos classificar cada uma dessas contas. Então aqui ó, no ativo nós vamos ficar com a conta caixa, móveis e utensílios, mercadorias, seguros pagos antecipadamente e clientes. Já na conta do passivo, nós vamos ter o que? Contas a pagar, capital, adiantamento de clientes, lucros ou prejuízos acumulados. Nesse caso, é um prejuízo acumulado, né? Que ele fala aqui, ó. Ele fala que é um prejuízo acumulado. Onde que está aqui? Seguros, despesas. Opa, vamos lá. Vamos achar aqui. Calma aí. Caixa, móveis, utensílios, seguros. Aqui, ó. Prejuízos acumulados, 8.400. Como é um prejuízo, aí você vai colocar aqui, ó, a débito dentro do passivo, tá ok? Conta fornecedores. São essas contas que vão ficar dentro do passivo. E no resultado nós vamos ter o que? Despesas de salários, despesas de aluguel, conta de vendas, custo das mercadorias vendidas e despesas de seguros. Tá ok? Então está classificado as nossas contas com os seus respectivos saldos iniciais. Aí depois ele vai falar o que? Durante dezembro ocorreram as seguintes operações. Aí ele vai dar uma série de operações que nós vamos fazer. Depois ele vai dar aqui, informações adicionais para ajustes. Vai dar algumas operações para você ajustar também, né? E ele fala aqui, a empresa adota o sistema de inventário permanente e o saldo da conta mercadorias, constante no balancete inicial, corresponde a 200 unidades a R$ 20 cada uma. Aí ele fala assim, apurar o resultado do período utilizando a média ponderada móvel para avaliação do estoque. E elaborem uma DRE, né, e um balanço patrimonial. Então, se ele já está dando aqui, o saldo inicial da nossa conta de mercadorias. Então, nós vamos ir aqui na nossa ficha de estoques, né, na média ponderada móvel, e já vamos colocar aqui, o saldo inicial. Nós temos 200 unidades ao custo unitário do que, de R$ 20 cada uma. Então, o valor do nosso estoque é 200 vezes 20, tá ok? 4.000. Aqui está aqui, mercadorias, 4.000, certo? Então, vamos começar aqui, fazendo os nossos lançamentos. Então, no primeiro lançamento ele falou aqui, compra a prazo de 500 unidades a R$ 20 cada uma. Então ele está comprando 500 unidades. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou ir na minha ficha de estoques e vou colocar uma entrada de 500 a R$ 20 cada uma. Certo? Multipliquei um pelo outro, valor de 10.000. Qual que vai ser o meu saldo? Vai ser 200 mais 500 que acabaram de entrar. No valor de 4.000 mais 10.000. Então o custo unitário é só dividir um pelo outro. Certo? Manteve-se a R$ 20 o custo unitário. Agora eu preciso fazer o quê? Preciso lançar isso daqui. Então, eu estou comprando como? Ele está falando que está comprando a prazo. Então eu vou debitar primeiro na minha conta de mercadorias o valor de 10.000, que é este valor aqui, certo? Que acabamos de achar. Então entrou 10.000 em mercadorias, portanto um débito. E agora eu vou acreditar aqui, na conta fornecedores 10.000 também, já que é uma compra a prazo. 2. O frete relativo à compra acima é de 4.200 e será pago em 30 dias. Então o frete, ele compõe o custo da mercadoria, certo? Então nós vamos lá na nossa ficha de média ponderada móvel e vamos colocar aqui 4.200 como um valor só. Então ele está entrando no custo da minha mercadoria. Então no saldo eu vou continuar com 700 mercadorias,
porém o custo ele passou de 14 mil, agora ele vai ser 14 mil mais 4.200. Passou para 18.200. Então, o custo unitário da mercadoria, ele passou de R$ 20 para 26. E como que nós vamos lançar aqui no nossos razonetes? Nós vamos aqui ó, na conta de mercadorias, nós vamos lançar 4.200. Então, o meu estoque ele aumentou em 4.200, o custo dele. E como era ele fala aqui, ó, o frete será pago em 30 dias. Então, eu vou lançar aqui nessa conta de contas a pagar, que eu vou pagar daqui a 30 dias. Então, acreditei 4.200. 3. Ele fala assim, ó, venda a prazo de 200 unidades a R$50 cada uma. Então, ele está vendendo, então vai ter que sair do meu controle de estoque, certo? Se ele vai sair quantas unidades aqui, ó? 200 unidades. Então, na minha ficha de estoques, está saindo 200 unidades. Só que na minha ficha de estoque, ela vai ter que sair ao preço de custo, certo? Então, qual que é o preço de custo da minha mercadoria? 5.200. E o meu saldo vai ser 700 menos 200. E o valor total do meu estoque vai ficar 18.000 menos 5.200, deu 13.000. E o custo unitário vai ter que se manter a 26, certo? Então, já lançamos aqui, ó, 5.200 na nossa ficha de estoque. Agora, como que nós vamos lançar isso daqui no nosso razonete? Vamos começar pela primeira parte do lançamento, que seria o quê? O custo da mercadoria vendida. Quanto está custando a mercadoria que eu estou vendendo? Está aqui, ó, acabamos de calcular, 5.200. Então, vou debitar 5.200 no meu custo da mercadoria vendida e vou creditar 5.200 em mercadorias, certo? Essa foi a primeira parte do lançamento, que foi pelo custo da mercadoria vendida. Agora eu vou fazer o que? A venda propriamente dita. Eu estou vendendo como? Ó? Ele falou aqui, ó, vendi a prazo. Se eu estou vendendo a prazo, eu tenho um direito a receber, certo? Então eu vou ter um direito de receber o que? 500 vezes 20, certo? R$10.000. Esse é o meu direito a receber. Então eu debitei clientes e vou creditar o que? Vendas. 10.000 também. Tá ok? Então esse foi o lançamento 3. Agora o lançamento 4. Compra a prazo de 500 unidades a R$35 cada uma. Então, estou comprando 100 unidades a 35. Então, vamos aqui, ó. Comprei 100 unidades a R$35. Então, o valor de 3.500. Mesma coisa. Então, meu saldo final vai ser 500 mais 100. E o meu custo total da minha mercadoria, 13.000 mais 3.500. 16.500. Dividi um pelo outro e vemos que ó, minha mercadoria passou de 26 para 27,50. Tá certo? Agora nós vamos lançar aqui ó, no razonete como mercadorias. Vamos debitar mercadorias. Acabamos de calcular aqui ó, quanto custou. 3.500. Debitei mercadorias e vou creditar o que? Fornecedores. 3.500. Por que eu estou acreditando fornecedores? Porque aqui, ó, compra a prazo. Tá ok? Então, debitei mercadorias, creditei fornecedores. Agora o lançamento 5. Ó. O fornecedor concedeu abatimento de R$300 na compra do item 4, por um pequeno defeito apresentado na embalagem. Se ele está me concedendo um abatimento, ó, eu paguei 3.500 para ele no item 4. Agora ele me falou assim, ó, você não precisa mais pagar 3.500. Você só precisa pagar 3.200. Tá ok? Ele está me dando um abatimento aqui. Então, o que eu preciso fazer aqui ó, na minha ficha de estoques? Eu comprei aqui ó, por 3.500. Agora ele me deu um abatimento de 300. Então, menos 300. Certo? Então, eu continuo com 600 unidades. Só que o custo da minha mercadoria ela vai ser o quê? 16.500 mais esse menos 300. Então ele passou para 16.200. Então o custo do meu produto diminuiu de 27,50 passou para R$27. E como que nós vamos colocar aqui no nosso razonete? Nós vamos ir aqui ó, na conta de fornecedores e vamos debitar 300. Por que você está debitando 300 em fornecedores?
que aqui, ó, fornecedores, ó, é tudo que eu devo, tá aqui, ó. Então, o meu fornecedor falou assim, ó, dos 3.500 que você me deve, você vai deixar de dever 300, tá ok? Então, ó, somando tudo, eu deveria pagar para ele, ó, 33.500. Só que ele falou, não precisa de 300. Então, eu vou pagar só 33.200. Então, debitei fornecedores e eu vou creditar o que agora? Ó, mercadorias, 300. Minha mercadoria deixou de valer 300. Certo? Agora, ó, vamos prestar atenção aqui. Ó. Esse item 6, nós vamos utilizar ele mais para frente, tá? Então, presta bastante atenção aqui no que vai acontecer nesse item 6. Ele fala assim, ó, venda a prazo de 500 unidades ao preço unitário de R$ 60, com desconto de 10% sobre o valor total. Então vamos começar por partes. Ó. Ele falou que está vendendo 500 unidades. Então eu já vou aqui na minha ficha de estoques e vou fazer aqui ó, a saída de 500 unidades. Ela sai a qual preço? Sai o preço do custo de R$ 27. Então 500 vezes 27, 13.500. Meu saldo final, 600 menos 500. E o custo, 16.200 menos 13.500. E o custo unitário se manteve em 27, tá ok? Então essa daqui ó, foi a primeira parte. A gente já registrou aqui a saída na ficha da média ponderada móvel. E agora nós vamos registrar onde aqui, ó, no nosso razonete. Então, vamos fazer a primeira parte aqui, ó. Custo da mercadoria vendida. Então eu vou debitar quanto aqui, ó? Opa, aqui, ó. Nós vamos sair pelo custo, ó, 13.500, certo? Então debitei 13.500 em mercadorias e vou creditar o quê? Vou creditar a minha conta de mercadorias, 13.500. Então debitei no CMV 13.500 e creditei mercadorias 13.500. Agora nós vamos fazer a segunda parte, ó. Na segunda parte ele fala o que, ó? Eu vendi 500 ao preço de 60. Então, ao preço de 60 com desconto de 10%. E é uma venda a prazo. Se eu estou vendendo a prazo, eu vou receber agora? Não. Vou ficar com o direito de receber. Então, eu estou vendendo 500 unidades ao preço de 60. Certo? Então, eu deveria receber 30 mil. Só que eu dei esse desconto ó, de 10% sobre o total. Ou seja, sobre esse valor seria a mesma coisa que eu multiplicasse ainda por 90%. Então, vou receber apenas 27 mil, certo? Então, debitei clientes 27 mil e vou creditar o que? Vendas no valor de 27 mil. Agora, olha, observe, ó, o que eu fiz aqui? Ó. Aqui nós temos a nossa ficha de estoques e eu coloquei aqui ó, a variação do item 6. Então, ó, eu coloquei aqui ó, a venda de 500 reais, né, vezes 60, com 10% do total. Então, isso daqui seria o quê? Seria o 500, né, vezes 60, vezes 90%. Que daria aqui, ó, os 27 mil, certo? Então, esse daqui foi o nosso primeiro item. Nós vamos preencher aqui para chegar, para fazer os outros itens. Por enquanto, aqui a gente só vai deixar aqui, ó, esses 27 mil. Vamos lá, então, vamos continuar. Próximo lançamento. Lançamento 7. Ele fala assim, ó, compra a prazo de 400 unidades a R$ 40 cada uma. Então, nós vamos aqui novamente na nossa ficha, né? No dia 7 ele falou aqui, ó, comprou 400 unidades a R$ 40. 400 unidades a 40, multiplica um pelo outro, né? 16 mil. Então, meu saldo final vai ser R$ 100 mais 400. Vou ficar com 500 unidades ao preço de 2.700 mais 16 mil. Meu custo unitário, divide um pelo outro, 37,40. Então, nós vamos colocar o quê? Ele está comprando mercadorias, né? Então, vou debitar mercadorias no valor de 16 mil, que nós calculamos aqui, 16 mil, certo? Debitei mercadorias 16 mil. E vou creditar o quê? Fornecedores, no valor de 16 mil, certo?
Por que eu estou acreditando fornecedores? Porque ele falou assim, ó, comprou a prazo, tá bom? Já no item 8, venda à vista de 180 unidades a R$ 80 cada uma. Então, vamos na nossa ficha. Estou dando uma saída de 80 ao custo unitário de R$ 37,40. Certo? Então, o meu saldo final vai ser 500 menos 180. Vou ficar com 320 unidades, né? E vou ficar aqui, ó, 18.700 menos 6.732. E o meu custo unitário tem que ser 37,40. Certo? Então, vamos fazer a primeira parte do lançamento, que seria o quê? O custo da mercadoria vendida. Olha lá, então nós vamos debitar o quê? CMV, que valor? Aqui, ó, 6.732. Então, 6.732, debitei CMV, e agora eu vou acreditar o quê? A conta de mercadorias, 6.732. Agora a segunda parte do lançamento, ó. Ele falou que vendeu 180 unidades a R$ 80 cada uma. Venda à vista, né? Então, se foi venda à vista, tá saindo, tá entrando dinheiro no meu caixa, né? Então, 180 vezes 80, 14.400. Eu debitei o meu caixa e agora eu vou acreditar o quê? A minha conta de vendas, 14.400. Então, esse foi o lançamento 8. Lançamento 9, ó, devolução de 100 unidades da compra do item 7 por apresentarem defeitos. Então, ó, aqui ó, nós vamos voltar aqui na nossa ficha de estoques, né? No dia 9, o que aconteceu? Eu estou devolvendo 100 unidades dessa compra que eu fiz no dia 7, certo? Então, qual que é o preço dessa compra? R$ 40. Então, eu estou devolvendo o quê? 100 vezes 400. Então, estou devolvendo R$ 4.000 para o meu fornecedor. Então, o meu saldo aqui, ó, ele vai ficar o quê? 320 mais esse menos 100. Então, eu vou ficar com 220 unidades. O meu estoque vai ficar avaliado em 11.968 mais esse menos 4.000. Então, vai ficar 7.968. E o preço unitário divide um pelo outro, certo? 36,22. Agora, como que nós vamos lançar isso daqui nos nossos razonéis? Nós vamos na conta fornecedores, porque nós estamos devolvendo, né, para o nosso fornecedor 4.000. Por isso que vai ser um débito na conta de fornecedores. E na nossa conta mercadorias, vai ter um crédito de 4.000 também, porque nós debitamos fornecedores 4.000 e creditamos mercadorias em 4.000. Ou seja, meu estoque diminuiu em 4.000 unidades. Certo? Lançamento 10. No 10 ele vai falar o que? Ele fala assim, ó, concessão de abatimento na venda efetuada no item 6, no valor de 2.000. Olha lá, no item 6, o que não aconteceu? Nós compramos 500 unidades a 60 e demos um desconto de 10%. E além disso, aqui, ó, eu estou dando um abatimento na venda de 2.000. Então, esses 2.000, como que nós vamos registrar aqui no nosso razonete? Já que é um abatimento sobre venda, ó, ele fala assim, ó, concessão de abatimento na venda, você não vai registrar aqui na nossa ficha de estoques, apenas aqui no razonete. Então, nós vamos procurar aqui, ó, nas nossas contas de resultado, abatimento sobre vendas. Está aqui, ó. Então, debitei 2.000 e vou creditar o quê? Vou creditar minha conta de clientes. Então, meu cliente vai deixar de pagar 2.000 para mim, certo? E nós vamos aqui, ó, lembra dessas variações aqui, ó? Nós vamos preencher aqui, ó, um abatimento de menos 2.000, certo? Tudo relacionado ao item 6, tá? Vamos lá, então. Lançamento 11, ó. Devolução de 30 unidades vendidas no item 6. Então, agora sim, ó. Agora nós vamos ir aqui, ó, na nossa ficha de estoques. Eu estou devolvendo
o que? 30 unidades que eu vendi no dia 6. Ó. No dia 6 eu tinha vendido o que? 500 unidades, certo? Ao custo de 27. Agora eu tô, para quem eu vendi, está me retornando 30 unidades. Ao custo, qual custo? Ao custo de 27. Então, 30 vezes 27, 180. Então, eu vou ficar com 220. Aqui eu vou colocar o sinal de menos, né? Para ele somar com esses menos 30. Então, vai ficar com 250 unidades. E vou somar também este custo, certo? Então, esse dividido por este deu R$ 35,11. Agora, como que nós vamos fazer esse... Vamos colocar aqui no razonete. Então, as minhas mercadorias, se está voltando as mercadorias, nós vamos fazer o seguinte lançamento. Ó. Como é uma devolução, né? Então, eu vou retornar para o meu estoque o custo do quê? De 810. Que é exatamente esse valor aqui, ó, que está retornando para o meu estoque. Então, eu debitei mercadorias no valor de 810. E no meu CMV, ó, eu vou creditar aqui, ó, 810. Essa foi a primeira parte, foi pelo custo da mercadoria que voltou para mim. Agora eu preciso fazer o quê? A devolução da venda, certo? Porque eu vendi e agora ele me retornou. Então, nós vamos procurar aqui, ó, devolução de vendas. Tá aqui. Essa devolução de vendas, antes da mercadoria ser vendida, ela foi vendida por o quê? Seria o quê? 500, vou fazer aqui do lado. Ela foi vendida o quê? Por 500. Olha lá. Vamos retornar aqui, ó. No item 6, ó. No item 6, você vendeu por 500 ao preço de 60, certo? Então, ó, 500 vezes 60. Então, eu vendi 30 mil. Só que eu dei um desconto de 10%. Então, vezes 90%. Então, eu vendi por 27 mil. Só que ainda teve aqui, ó, no item 10, eu dei um desconto ainda, ó, de R$ 2.000, certo? Então, menos R$ 2.000. Então, eu fiquei com o quê? Quanto que ficou valendo a minha mercadoria? 27 menos 2.000 deu R$ 25.000. Então ela vale 25 mil. Então eu tenho que dividir o quê? Esses 25 mil, para mim achar o preço unitário de cada mercadoria, eu vou pegar esses 25 mil e vou dividir por 500. Esses 500 são o quê? São referente às 500 unidades que eu vendi aqui no dia 6. Então cada uma ficou valendo ao preço de R$ 50. Então aqui na devolução de vendas, ele falou que devolveu quantas unidades no dia 30? Ele devolveu no item 11 30 unidades. Então eu vou marcar aqui, ó, 30 unidades vezes 50. Então devolveu 1.500 em valor, certo? Que a gente calculou aqui, ó, quanto que valia cada mercadoria. 50, devolveu 30, né? Então devolveu 1.500. Essa é a devolução de vendas. E o meu cliente, ele vai deixar de pagar quanto? 1.500 também. Tá ok? Certo aqui quanto a essa conta, pessoal? Vou apagar aqui, qualquer coisa você retorna aí no vídeo. E aqui na nossa ficha de estoques, o que eu vou colocar aqui? Ó? Devolução de 30 unidades vendidas, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, menos 1.500, que nós acabamos de calcular. Então quanto que eu teria que receber? Seria o que? A soma de todos esses itens acima. Então eu teria que receber, ó, 23.500. Tá ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, lançamento 12, ó. Pagamento de 1.000 referente ao frete sobre a venda efetuada no item 8. Então, no item 8, ó, eu vendi à vista 180 unidades. E agora eu vou pagar um frete disso daqui. Certo? Então, vamos lá. Como que vai ficar esse lançamento? Ó? Nós vamos procurar aqui a conta de frete sobre vendas. Ela está aqui, ó. Então vai ficar um débito em frete sobre vendas no valor de 1.000.
E vou creditar o que? A conta caixa. Valor de 1.000. Por que que não entra aqui, ó, nessa ficha, na ficha de estoques, esse frete? Porque é frete sobre vendas, não é frete sobre compras, tá ok? Então esse foi o item 12. Então, debitei aqui, ó, frete sobre vendas e creditei a conta caixa. Agora o item 13, ó. O que ele fala? Ó? Recebimento antecipado de clientes relativo à venda do item 6, com desconto de 10%. Então, ó, na nossa ficha aqui, ó, as variações do item 6. Agora aqui, ó, eu tinha que receber 23.500 do meu cliente. Só que agora ele falou assim, ó, eu te pago antecipadamente, né? Eu te pago antecipadamente se você me der um desconto de 10%. Ou seja, o meu cliente tinha que me pagar 23.500, para ele me pagar antecipadamente, eu vou dar o desconto de 10%. Então, quanto que seria 10% deste valor? Ó? Então, 23.500 vezes 10%. Só que como é um desconto, eu vou colocar aqui o sinal negativo, tá? Então, 23.500 deu desconto de 2.350. Quanto que eu vou ter que receber? Aqui, ó, só somar esses dois valores, eu vou receber 21.150. Então, como que nós vamos fazer esse lançamento? Ó? Então, se ele está me pagando, ó, ele vai me pagar, né, um recebimento antecipado. Então, nos nossos razonetes, como que vai ficar? Eu estou recebendo antecipadamente quanto? 21.150. A gente acabou de calcular, tá aqui, ó, 21.150. E eu também estou concedendo um desconto financeiro para o meu cliente. Então eu debitei caixa, 21.150. Agora eu vou debitar também o que? Ó, a minha, aqui, ó, descontos financeiros concedidos. Que valor que eu vou debitar? Opa, aqui, ó. Um desconto financeiro de 2.350. 2.350. Debitei. Então, 2.350 mais 21.150 vai dar aqui, ó, os meus 23.500. Então, agora eu tenho que acreditar o quê? A minha conta de clientes, no valor de 23.500. Certo? Conseguiram entender aqui, ó, essas variações do item 6? A chave do exercício são essas variações do item 6. Entendeu essas variações? Já era, fechou o exercício. Tá bom? Então esse foi o lançamento número 13. Agora nós vamos fazer o que? Os ajustes. O que seriam esses ajustes? Ele fala aqui, ó, despesas de manutenção no valor de 6.000 serão pagas em 19 do X6. Então nós vamos aqui, ó, no nosso razonete, e vamos procurar aqui, ó, despesas de manutenção. Vamos ver aqui, ó, despesas de manutenção. Se é uma despesa, então eu vou debitar 6.000. E vou creditar o quê? Contas a pagar, no valor de 6.000. Por que eu estou acreditando contas a pagar? Porque elas vão ser pagas ainda em X6, ó. Em 19 do X6. Lembrando que nós estamos aqui, ó, em X5, tá ok? Então elas vão ser pagas só no futuro. Aí depois ele fala assim, ó, no item B. Os salários de dezembro, no valor de 10.000, serão pagos em 19x6, certo? Então vamos lá. Despesas de salários, está aqui, no valor de 10.000. E eu vou colocar o quê? Debitei despesas de salários e vou creditar salários a pagar, no valor de 10.000. Depois o item C aqui, ó, o contrato de seguro foi firmado em 1/10 de X5 e tem vigência pelo prazo de 10 meses. Agora aqui, ó, vamos observar, isso daqui, ó, pode ser uma pegadinha também do exercício. Ó. O que ele está falando? Ó? Contrato de seguros foi firmado em 1/10 de X5. E as nossas informações são de quando aqui? Ó? 30/11 de X5. Então, passou o quê? Passou um mês, certo? Ele está falando aqui, ó, o contrato de seguros no valor de... peraí.
O contrato de seguro foi firmado em 1 de 10 de X5 e tem vigência de 10 meses, né? Então nós vamos apropriar o quê? Um mês. Mas que valor que nós vamos apropriar? Então vamos lá, vamos observar aqui. Vamos procurar aqui os contratos de seguros, aqui, ó, seguros pagos antecipadamente. Ó. Então, nós temos aqui ó, esse valor ó, de 8 mil. Então esse valor aqui, ele ainda tem que ser apropriado para onde? Para a nossa despesa, certo? Para as contas de resultado. Então nós temos o valor de 8 mil a ser apropriados, porém nós temos o valor aqui ó, de 2 mil que já foram apropriados, certo? Então qual que seria o valor total do meu seguro? O valor total do seguro contratado seria o quê? 8 mil mais 2 mil. Então o valor total do meu seguro é de 10 mil, certo? Então, que valor que eu vou ter que apropriar agora? Eu vou ter que apropriar um mês só, certo? Se ele é válido por 10 meses, né? E aqui ó, o valor total é de 10 mil, nós vamos apropriar um mês que seria R$1.000. Então nós vamos aqui ó, nas despesas de seguros, né? Nós vamos debitar R$1.000 e vamos creditar seguros pagos antecipadamente o valor de R$1.000. Próximo ajuste, ele fala assim, ó, 40% dos serviços recebidos antecipadamente serão realizados em 19 do X6. Então vão ser realizados quando? Só no futuro, né? Então nós vamos aqui, ó, nós vamos debitar aqui, ó, adiantamento de clientes. Que valor? Nós vamos colocar aqui. Nós vamos ver aqui, ó, nossas receitas de serviços, né? Na nossa receita de serviços. Então nós vamos colocar, vamos lá, peraí aqui, adiantamento de clientes. Ó, então ele falou assim, ó, 40% dos serviços recebidos antecipadamente serão realizados no futuro. Então, aqui ó, nossos clientes, eles já nos anteciparam o quê? 10 mil. Só que só 40% que vai ser realizado no futuro. Então, desses 10 mil, eu preciso jogar aqui para minha receita 40%. Então, seria 10 mil vezes 40%, certo? Vezes 40% não. Vezes 60%. Então, por que seria 60%? Porque só 40% eu vou realizar no futuro. Então, quanto que eu vou realizar hoje desse adiantamento que eu fiz? Que eu recebi, né? Eu recebi 10 mil. E eu vou realizar agora quanto? 60%, certo? Então, 40%, que seria os 4 mil, vão ser realizados no futuro. Então, eu vou debitar aqui 6 mil em adiantamento de clientes e vou creditar 6 mil aqui ó, na receita de serviços, certo? Então, acabou os nossos ajustes. Agora, o que nós temos que fazer? Ó? Nós temos que fechar aqui, ó, calcular o resultado do exercício. Esse daí nós já sabemos como que faz aqui. Ó. Nós temos aqui ó, despesas de salários, é só ir fechando a conta aqui. Ó. Zerou a conta. Deixa eu ver se eu já coloquei a forma aqui, ó, para já vir o valor, certo? Então aqui, ó, despesas de aluguel, saldo de 20 mil. Nós vamos aqui, ó, acreditando para zerar o saldo. 235.400. Aqui vai ser 94.622. Zerou, né? 3.000. 2.000. Frete sobre vendas, valor de 1.000. Devolução de vendas, 1.500. Descontos financeiros, 2.350. Despesas de manutenção, 6.000. Receitas de serviços, 6.000. Então, aqui no nosso resultado do exercício, eu fui zerando todas as contas de receita e também todas as contas de despesa.
E nós chegamos aqui, ó, que deu um saldo, né, a crédito de 60.928. Então eu vou zerar essa conta de resultado do exercício, 60.928. Então eu debitei aqui e agora eu tenho que creditar aonde? Vou creditar aqui, ó, lucros ou prejuízos acumulados, 60.928. Então eu passei de um prejuízo de 8.400 para um lucro de 52.528. Aqui ele coloca assim, ó, lucro do exercício, ele está considerando só 60.928, que foi esse valor que nós colocamos aqui, porque ele não está fazendo essa conta aqui, ó, de débito menos crédito, certo? Mas considere a resposta certa aqui, ó, como 60.928, tá bom? Que ele está informando aqui. E aí nós fizemos também aqui, ó, eu deixei aqui prontinho o balancete. Esse daqui é a parte inicial do balancete, com aquelas contas iniciais, para a gente ver que está batendo débito com crédito. E depois aqui, ó, depois de feita todas as operações, o nosso balancete final também que está batendo, tá bom? Nosso balanço patrimonial ele vai ficar como? Ele vai ficar aqui, ó. No ativo circulante eu vou ter caixa, clientes, mercadorias e seguros pagos antecipadamente. E no ativo não circulante, imóveis e utensílios. Total de 257.928. Passivo circulante. Nós vamos ter o adiantamento de clientes, fornecedores, contas a pagar e salários a pagar. E no patrimônio líquido nós vamos ter capital e lucros e prejuízos acumulados. Somando tudo, 257.928, que é aqui, ó. Aqui está dando uma diferença, né? Eu preciso dar uma olhada aqui no que está dando essa diferença do balanço. Mas pode, mas pode considerar como dando certo, né? Está dando uma diferença de 6.000, que provavelmente é desse ajuste aqui, ó, do último lançamento. Talvez o autor não tenha considerado, ó, desses 6.000. Certo, pessoal? Então esse daí foi o... e aqui, ó, nossa DRE também. Nós vamos ter vendas, né, devoluções de vendas, tudo certinho, demonstrando o lucro líquido de 60.928. Tá bom? Então esse daí foi o nosso exercício 5.14. Espero que você tenha gostado. E se tiver qualquer dúvida, é só deixar um comentário aí no vídeo, né? Ou então, se precisar, pode mandar um e-mail que eu estou sempre respondendo aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo exercício.